Então, a violência simbólica é difícil, é mais difícil da gente perceber, é mais difícil de denunciar, justamente porque a gente associa a violência com violência física, com atos que são feitos contra os corpos das pessoas, e aí provoca morte, provoca dor, provoca ferimento. A violência simbólica é um tipo de violência que não se resume a isso, não provoca ferimento diretamente, embora possa provocar muita dor e muitos estragos. Porque todas as ameaças à autonomia, todas as ameaças à justiça, tudo que ameaça a pessoa de exercer livremente a sua sexualidade, os seus direitos, é um tipo de violência. A violência simbólica está permeando todas as instituições sociais. Então agora vamos pensar um pouco como é que as instituições sociais promovem violência simbólica. Quando a gente pega na Igreja Católica a ideia de que as mulheres não podem aceder a cargos de poder e decisão, como o sacerdócio, o bispado, o papado, tudo isso, ninguém questiona, a instituição nunca está explicando por que as mulheres não podem fazer isso. Ao mesmo tempo, já está criando um grupo que é mais de 50% dos fiéis da Igreja Católica que ficam restritos, que são submetidos a esses valores que deixam a mulher de fora. Quando a gente vê agora, por exemplo, na discussão sobre o Plano Nacional de Educação, que as questões de gênero não devem ser discutidas, por quê? Porque se coloca a heterossexualidade como alguma coisa universal, uma norma, que fora dessa norma não existe normalidade, não existe vida satisfatória, não deve existir prazer. Quando se faz essa diferença, já se está praticando uma violência simbólica, porque está excluindo o outro do seu direito, da justiça e pior do que é natural, você já está tratando o outro como se fosse alguma coisa abominável e trazendo para as suas regras, para as regras dessa instituição, que é a Igreja, um caráter de universal e de natural. Isso torna a violência simbólica, ao mesmo tempo que fácil de se instalar, difícil de se combater, porque ela as regras de funcionamento que trazem a injustiça contra grupos como mulheres, contra indígenas, contra negros, contra as pessoas que não seguem as normas de sexualidade. Quer dizer, tudo isso torna muito fácil de ser percebido como alguma coisa que deve ser combatida. Até as próprias pessoas que estão sendo subjugadas por essas regras passam a acreditar, quer dizer, essas regras estão nas estruturas sociais, nas estruturas mentais e nas estruturas corporais que regem a nossa vida em sociedade. Outro tipo de violência. A maior parte dos religiosos, quando vão falar sobre aborto, eles dizem aborto é crime. Até os 3 tipos de situações em que o aborto não é punido na lei brasileira, os líderes religiosos e também os fiéis mais exaltados, mais conservadores, dizem: aborto é crime, nós queremos essas mulheres na cadeia. É uma maneira também de fazer uma pressão enorme. E vejam, essa violência simbólica, mas quantas mulheres morrem no Brasil e no mundo porque não tiveram acesso ao aborto e porque acreditam que o aborto é crime em todas as situações e também não contribuem para mudar a legislação. Eu trabalhei dentro de hospital, era muito comum mulheres que a gente sabia que tinham provocado um aborto, a gente ia visitá-las, conversar, ver como elas estavam num quarto, ao lado delas tinha uma mãe que tinha acabado de parir, tinha um neném no colo. E elas diziam: eu estou sofrendo demais,
porque eu não queria que isso acontecesse. Eu sou contra o aborto. Isso é um exemplo de violência simbólica muito forte. Um tipo de violência simbólica muito comum, que a gente vê e que a gente sabe que os maridos praticam, por exemplo, dizer para a mulher: como você é burra, você não consegue entender nada. E é muito comum as mulheres acreditarem que elas são burras mesmo. Falar: você é burra, você não aprende nada enquanto bate uma porta com força, é um tipo de violência simbólica que tem resultados, tem impactos muito sérios, muito dramáticos na vida das mulheres. Quando a gente lê o pronunciamento de líderes católicos a respeito, vamos ficar na área de saúde reprodutiva, o aborto não pode ser permitido em mais situações, senão as mulheres vão todas correr para os hospitais e dizer que elas precisam de um aborto. Quer dizer, é como se as mulheres fossem completamente incapazes de ter ética, de pensar no que é bom para elas, no que é bom para o outro, como se elas fossem aproveitadoras de situação. Como agora querem mudar a lei para fazer a violência, para fazer com que o atendimento ao aborto, nos 3 casos previstos em lei, principalmente no caso de estupro, seja para ter atendimento que as mulheres tenham ido até uma delegacia fazer o BO. Se não fizer isso, não é considerado estupro. Por quê? Porque as mulheres são umas mentirosas em potencial. Se você não exigir que um delegado ateste, que um exame médico ateste que ela sofreu uma violência física, ela não vai poder ter atendimento. Você quer violência pior do que essa de exigir o atestado? Quer dizer, ela sofreu uma violência e depois ela passa por uma violência simbólica, que é a de ser desacreditada como alguém que não é capaz de agir com valores morais, como alguém que é muito ignorante, incapaz de pensar no que é bom para ela e para sua família. Então, esses eu acho que são alguns exemplos de como a violência simbólica pode ter resultados brutais. Se você se interessou, se você se interessa por essa questão, tem um livreto que está disponível no site de católicas sobre esse assunto, que eu escrevi junto com a Maria José Rosado e que pode ser bem interessante. Aconselho a leitura, ele está disponível na biblioteca que tem no site de católicas.